Beber água antes de gravar é importante, né? Pra não ter que estar dando aquelas paradinhas. Então vamos lá. Bom, quem de nós não temos em algum momento uma dificuldade, um imbróglio, um enrosco, um problema com alguém? O ponto é que a gente navega entre os problemas, as dificuldades que eu tenho com determinadas pessoas que, de uma certa forma, eu sinto que podem me atrapalhar ou que emperram ali o meu crescimento e minha evolução. E do outro lado, quais seriam as habilidades que eu poderia desenvolver para atenuar a força que esse campo externo tem em cima de mim? De todo modo, é importante mapear. Como eu começo fazendo isso? Como será que eu dou o primeiro passo para enxergar de uma vez por todas que tem a possibilidade de eu estar passando uma situação delicada e desafiadora, onde eu não consigo de repente me ver num resultado muito melhor? Agora, o que será que acontece comigo, ou o que será que eu não estou fazendo e o que eu posso fazer que vá me tirar do A para o B em uma velocidade um pouquinho maior? Você está passando por isso? Já se viu no momento assim? Está passando ele agora? Então, fica aqui. Visionários, quem de nós, né, nunca passou uma situação desafiadora em algum momento? Seja com um chefe, um par, um sócio, o fato é que é verdade. Independentemente de nós termos uma grande força, de a gente ter uma capacidade única como ser humano, é bem verdade que, sim, uma outra pessoa ela pode nos atrapalhar mesmo. Ela, elas podem ser ali aquela pedrinha no nosso sapato. Agora, até quando ela consegue fazer isso? E que força ela consegue ter para conseguir fazer isso? Bom, aí é o que a gente vai descobrir aqui hoje. Por quê? Primeiro, porque a gente precisa se ver de uma maneira única. Quem somos nós? O que nós temos que de repente nós podemos avançar o sinal da inveja, da dos comentários alheios, das fofocas das pessoas, do alvo que nós podemos ser por conta de A, de B ou de C? Quem será que nós somos e o que será que nós fazemos? Será que o meu comportamento, a minha maneira de ser, ela agride, ela atinge, ela pode ajudar outras pessoas? Como é? Como é? Como será que nós nos vemos? Se fosse para você fazer um relato de você mesma, o que você falaria de você? Pontos de força, fraqueza? O que você poderia falar sobre você no sentido de pontos para corrigir e pontos positivos que te eleva? Pouco são as pessoas que faz um mapeamento sobre si, que tem uma clareza dos desafios que tem, das vontades que tem, e se tem é uma coisa muito superficial. Ou seja, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, eu estou trabalhando, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho e vou seguindo. Eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho e vou atuando. É preciso se enxergar. É preciso saber realmente quem você é. Às vezes a gente ouve assim, somos treinadores aqui, né? Poxa, mas eu não sei por que a pessoa fica o tempo todo tentando me prejudicar, eu sou a bola da vez na vida dela e tal. Cara, por que será que você não sabe? Das duas, uma. Ou você está se fazendo de rogado consigo mesmo, ou você realmente sabe quem você é. Quando nós temos uma força, quando nós temos uma segurança, uma maneira de agir, nós chamamos atenção. Mas o contrário também. Quando nós não nos posicionamos, quando nós não fazemos, quando nós estamos falando da vida de alguém, quando a gente de repente pode não gostar de uma pessoa e se juntar com outra que é má vista aos olhos dos outros, também chamamos atenção. Então nós precisamos ter clareza de quem nós somos e de como as pessoas nos enxergam. Mas quando eu digo assim,
como as pessoas te enxergam, eu não estou dizendo que você tem que, meu Deus, a pessoa está me vendo mal. Nossa, que absurdo. Por que a pessoa me vê desse jeito? Não, não é para levar para o estômago, não é para levar para o ego. Quando eu digo isso, eu quero que você entenda o seguinte: é que existe uma situação que você está submetida, onde alguém, de alguma forma, colocou você ali como alvo. E você hoje, na atualidade, está vivendo algumas relações indigestas. Você está vivendo algumas relações que tá chato, tá uma pedrinha no sapato. E você, com isso, sente que não está avançando. Você sente que, por conta dessas relações, as coisas com você não estão seguindo, não estão evoluindo. Nós precisamos parar tudo quando estamos vivendo um momento como esse, um momento turbulento. Então, veja, todos os momentos turbulentos que nós estamos vivendo, todos os momentos tensos que nós estamos vivendo, ainda que você acredite que não tenha um problema direto com alguém, mas você está vivendo uma insatisfação porque alguém não te deu um aumento, porque alguém não te deu um cargo, porque dentro do ambiente de trabalho tem alguém que você sente que, por ser seu par, por estar junto com você, não te ajuda a evoluir, ou porque você depende dela de alguma forma, enfim. Você pode não ter um problema direto, um conflito direto, uma situação onde você tem que se sentir desconfortável o tempo todo, mas em virtude dessa pessoa a coisa não anda. Seja qualquer relação que você esteja vivendo hoje. O fato é que quanto mais nós nos afastamos de quem nós somos e do que estamos fazendo, mais a percepção de um problema maior chega e bate em nossa porta. Eu tenho uma mentorada que está passando uma pressão absurda com a gerente dela. O fato é que, até ontem, como eu sempre digo, estava tudo caminhando muito bem. Só que entraram outras pessoas na organização que começaram a cobrar de forma abusiva, ou não, pelo menos é o que é me passado, e a gerente dela está começando a se sentir extremamente desconfortável com a situação. E claro, ela colapsada emocionalmente, porque ela não está conseguindo entender muito bem o que está acontecendo, ela joga isso para as outras pessoas. O fato é que, quando você está fazendo um trabalho, que você está atuando ali dentro do seu mundo, nós trabalhamos muitas vezes meio que no automático. A gente tem como costume, às vezes, de não valorizar muito bem os nossos próprios passes. E eu vou te dizer que isso é tão verdade que tem pessoas que se surpreendem com seus próprios resultados. Mas, quando há surpresa com seu próprio resultado, isso é um indicador de que você realmente, talvez, não tenha a certeza da sua capacidade, não está claro o tamanho da sua capacidade. Então, quando a gente se surpreende com alguma coisa que a gente mesmo faz, é porque a gente não tem clareza de quem nós somos na totalidade. Então a gente fica surpreso. Eu tinha um mentorado, ele era escritor e tal. Foi engraçado porque ele viu um texto lindíssimo, que ele achou fantástico. O que ele fez? Ele copiou o texto e falou, cara, eu quero esse texto pra mim, porque eu achei ele fantástico. Tipo, meses depois ele descobriu que o texto era dele. Aí você vai falar, Patrícia, mas o cara esquece que escreve. Quando você joga a alma, quando você está inteiro naquilo, nem que seja uma frase, você sabe que ela é sua. É que nós temos também a intuição, algo que está aqui dentro, que vai bombando e que em algum momento, em milésimo de segundos que seja, isso, puff, isso vai para fora, isso expande, isso reluz. A prova é essa que, às vezes, as pessoas, elas nos veem de um jeito e a gente de outro. Tem gente que tem uma linda capacidade, mas não se enxerga assim. Quem enxerga são os outros. Quem reconhece são as outras pessoas. E às vezes a própria pessoa fala assim, não, eu não sou assim não, imagina, não sou desse jeito não. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha mentorada. Ela trabalhava e não entendia, ela não reconhecia a potência, a força que ela tinha. E aí, quando ela começou a ser cobrada, ou até mesmo desafiada, porque isso tudo faz muita diferença.
Às vezes você é extremamente cobrado por alguma coisa. De repente você não era e passa a ser. Isso são vários fatores. Sim, pode ter algumas pessoas que está querendo fazer você espanar, te espremer até a hora de você sair. Claro, eu chamo isso de uma certa canalice, porque, pô, se a pessoa não é bom, dá um feedback, dá 1, dá 2, dá 3, não deu, ó. Querido, seguinte, você, infelizmente, não está inserido dentro do processo do quadro de atividades que nós queremos. Você não está se empenhando e pá. Não é mais fácil? É, mas infelizmente não é todo mundo que faz. Então tem gente que pressiona, faz de propósito para a pessoa correr. E existem outros fatores que diz o seguinte, que às vezes aquele cara ou aquela mulher é uma treinadora, ela está enxergando em você um potencial muito grande, mas ela não quer falar para você, porque ela não quer te enviesar, ela não quer dizer para você ter que, de repente, começar a fazer coisas em cima do que ela falou, mas ela está te provocando para que você se desenvolva, para que você desenvolva algumas habilidades que faltam, que ela sente que, se você desenvolver, você, pumba, cresce. Então, é importante a gente medir. Só que, se você não entender a força que você tem, você vai arrumar conflitos por cima de conflitos com as pessoas que estão ao seu redor. Porque na sua cabeça, o que está acontecendo é uma pegação no seu pé. Pode ser que sim, como eu falei, e pode ser que não. E se for não? E se for não? Existem muitas pessoas que têm... Aliás, eu tô para ver quem não tem grandes talentos. O problema é que às vezes a gente não deixa isso sair. Então, quando nós estamos vivendo desafios, problemas, situações, embrólios, aquelas coisas desconfortáveis, ou até mesmo que a gente esteja quietinho, sofrendo calado, e mesmo que não esteja vivendo grandes problemas, é importante a gente entender, olhar para a nossa vida e começar a questionar algumas coisas. Será que o que eu estou fazendo está me levando para um caminho de mais resultado? Será que o que eu faço hoje está me fazendo evoluir? Quais são os ganhos que eu tenho de estar vivendo onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo? Será que estão satisfeitos com os meus resultados? Peraí, será que eu estou satisfeita com os meus resultados? Para a gente poder entender isso, a gente tem que começar a listar algumas coisas para que fique claro. É como se você fizesse aqui, e eu vou fazer isso com você, um pequeno mapeamento do que nós podemos enxergar do momento atual para tomar novas decisões. Tá entendendo isso? Então veja. Quando nós temos clareza, tá, dos nossos desafios, isso significa que nós não estamos mais rodando a esmo. O que são os meus desafios? Todos nós temos um desafio, seja um novo emprego, seja a busca de um emprego, seja eu trabalhar para conquistar a minha casa, seja eu buscar os meus sonhos, ter o meu carro, eu buscar dentro de mim uma cura interior, eu quero ser melhor, eu quero mais condições, mais conforto para minha vida, ou seja, cada um no seu, cada qual do seu próprio desafio. Aquilo que te motiva, que você tem vontade, veja, vontade e não desejo. Conversando com um mentor recentemente, ele me disse a diferença de desejo e a diferença de vontade. Desejo é tudo aquilo que quando você conquista, nem quero mais. O emprego dos sonhos, quantas pessoas eu não vejo conseguindo entrar nas empresas que tanto queriam, que tanto desejavam. Quando entrou, o primeiro susto que tomou, o primeiro vento que deu, a primeira dificuldade que aconteceu, já, pumba, largou. Porque era um desejo, não era uma vontade. Quando é vontade, quando está dentro de você, você não quer perder por qualquer coisa.
Então você se desafia com saúde, com inteligência a conquistar aquilo, a não dar aquilo de mão beijada. Você passa a ser menos reativo perante a vida. Você simplesmente não larga as coisas por aí. Você fica mais proativo. Sabe, o cachorrinho, quando ele tá comendo, vai ali tirar a comida dele para você ver. Não é assim? Não. Tem hora que a gente vê alguém roubando a nossa comida, a gente olha para a pessoa e não tem reação. Por quê? Porque não tem desejo, não tem a vontade, era só desejo. Então, esse é o ponto. Então, todos nós temos grandes desafios a conquistar, grandes desafios a ultrapassar. Aqui no desafio você pode colocar áreas da sua vida, vou pôr aqui, ó, para você anotar aí. Áreas da sua vida. Qual é a área da sua vida que precisa de mais foco? Qual é a área da sua vida? Foca em uma. Porque quando você conquistar tudo de melhor em uma única área, você vai ter a certeza de que ela vai impactar positivamente nas outras áreas da sua vida. Mas você precisa pegar uma área de alavanca. Não dá para você jogar suas forças em todas as áreas simultaneamente. Não vai rolar. Você vai se dispersar e você não vai conseguir focar. Isso é você se restabelecendo como ser, suas forças, suas vontades. Isso precisa estar muito claro. O desejo, ele não traz uma clareza, mas a vontade traz. Porque você tem vontade. Eu lembro que quando eu tirei a carta, a minha primeira habilitação, eu nunca na minha vida tinha pego um carro. Nunca, nunca. E quando eu entrei no carro, a vontade que eu tinha de dirigir era tão grande, mas era tão grande, que quando eu peguei o carro pela terceira vez, o instrutor virou para mim e falou assim: quantas vezes você já dirigiu na vida? Eu falei: eu nunca peguei no carro. Ele não acreditou, ele falou: você tá brincando? Eu falei: não, nunca peguei no carro. Ele falou: cara, você se dirige como se você já tivesse uma certa habilidade, um certo treino. E eu virei para ele e falei assim: cara, só se for a vontade, que é muita, porque eu nunca peguei no carro. Então, quando você tem vontade, não é qualquer pessoa que vai tirar você do trilho. Não vai ser a Joaninha ou a Mariazinha que vai tirar você do eixo. Existem situações muito maiores. Eu vejo muitos profissionais largando as suas tarefas, jogando fora as suas próprias conquistas, porque acha que não tem força contra a pessoa. Mas o ideal não é você lutar contra a pessoa, mas é você ser melhor a cada dia, se reconhecendo, entendendo quais são os seus desafios e, mais do que isso, anota isso, os seus pontos de força. Ó, quando você tem isso aqui, ó, desenhadinho, pontos de força, quando você tem as suas forças, aquilo que te faz levantar, aquilo que te fez chegar em algum lugar, aquilo que realmente fez com que você conquistasse as melhores coisas e fizesse as coisas mais incríveis, quando você tiver isso na frente, você vai ver que tudo isso vai ficar muito mais fácil. Patrícia, mas eu sou uma pessoa que as pessoas têm inveja de mim, todo mundo quer me prejudicar justamente porque eu sou bom no que eu faço. Continua sendo melhor ainda. E esquece as outras pessoas. Foca apenas no que você precisa fazer. Você tem um desafio, você escolheu uma área, você sabe quais são os seus pontos de força. Agora, não se esqueça, anote as suas insatisfações. Por que isso? Isso aqui faz toda a diferença, tá? Você vai fazer assim, pega uma listinha lá, um papel mesmo, simples, mas se você, de repente, é mais analítico, gosta de um Excel, uma lista lá, insatisfações, quais são? Ah, eu não gosto disso, ah, eu quero isso, ah, eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com ciclano, ah, o fulano me prometeu coisa e não cumpriu, XPTO, papapá. Numa lista, assim, tipo, mínimo 10. Seria muito legal se você fizesse mínimo 10. Na outra lista, ao lado de cada insatisfação, você vai colocar lá
Como posso resolver isso? Quais são as habilidades, as armas, as capacidades que eu tenho para mudar a regra desse jogo aqui? E lista ao lado. Ah, minha insatisfação é a Joana me prejudicando? Como é que eu posso resolver isso? Bom, a partir de agora eu não vou mais ficar olhando para Joana, Maria nem João. A partir de agora eu vou focar nos pontos de força, porque Joana e Maria e João não são mais... Tá. Lista. Você precisa ter clareza das suas insatisfações. E eu vou te explicar por quê. Porque nós temos alguns vícios comportamentais. E às vezes a gente vive reclamando de algumas coisas que nem merecia reclamação. Mas o fato da gente ter vontade de reclamar é tão grande que a gente fala. Só que isso te chuta total para longe dos objetivos que você deveria ter hoje e conquistar. E mais, aumenta o problema que você tem com as pessoas que estão ao seu redor e ainda abre campo para as pessoas te prejudicarem de graça. Por quê? Porque você está distraída com coisas que não vão te fazer crescer. Tá dando para entender? E olha só, um outro ponto. Aqui é uma das coisas mais importantes que eu quero que você anote. Quais são os riscos que você tem se você não trabalhar os seus pontos de forças? Quais são os riscos? Quais são as maiores fraquezas que você pode hoje exercer e não fazer aquilo que precisa ser feito? O que você vai perder com isso? Quais são os riscos emocionais, físicos e psíquicos que você corre se você continuar nessa vibe de estar dando tanta camisa para as outras pessoas que não merecem? Anote. Por que anotar? Quando a gente anota, quando a gente escreve, a gente se conecta com aquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente pensa, pô, a gente tá, ainda mais hoje em dia, você pensa, tá no celular, já se distrai. Você tá conversando com uma pessoa, você pensa uma coisa, aí vem uma outra pessoa te fala uma coisa, aí você já esqueceu daquilo que você estava pensando. Quando você tira um momento para você e que você anota, que você mapeia, que você começa a escrever o que você realmente precisa pensar, oxigenar, mapear, resolver, fazer, solucionar, você não sabe a força incrível que isso tem. Inclusive, se você que está me assistindo agora faz isso e sabe da importância de como isso é bom e é importante, coloca aqui nos comentários para ajudar as outras pessoas que talvez não faz nem ideia do quanto isso é rico, do quanto isso é linear para a nossa vida. Isso dá uma clareza, isso dá uma direção absurda, porque a gente passa a começar a mudar a maneira com que nós estamos pensando. Isso é uma ferramenta que te ajuda a se conectar com quem você é e com aquilo que você realmente precisa fazer. Nós estamos, hoje em dia, em um movimento muito delicado. Primeiro porque quando você precisa mudar algum comportamento, já é difícil porque sua mente fica brigando com você o tempo todo. Não, você não vai ali, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer isso e assim XPTO. Quando você muda um comportamento abruptamente, é muito pior, porque isso gera um desgaste, uma insatisfação, uma irritabilidade. E muitos hoje, dentro do ambiente de trabalho, estão mudando abruptamente os seus comportamentos de forma forçosa. Então isso faz com que as nossas relações no cotidiano não sejam assim, digamos, tão amistosas. As pessoas estão cada vez mais individualistas, mas não são todas. Então não adianta a gente generalizar. Existem muitas pessoas que estão com a mão para apoiar, para estender, para nos ajudar. O problema é que às vezes, de tão desconfiado que nós estamos, e de certa forma precisamos estar um pouco, porque o ideal não é você acreditar 150% em cima de uma pessoa. É bom você sempre dar o direito de se questionar, de olhar para dentro de si e falar, peraí, quem é essa pessoa? Por que ela age assim? Por que ela age assado? O que ela desperta em mim? Onde ela pode me ajudar? Onde ela pode me atrapalhar? Quando você entra numa posição mais estratégica,
Eu sei, você vai falar, pô, Patrícia, mas parece cansativo, tal, é um saco isso. Eu garanto para você uma coisa. É muito mais cansativo você andar a esmos e fazendo o que de qualquer forma, de qualquer jeito, não querendo entender quem é você na fila do pão, não querendo entender você frente a essas relações, do que você ter que pensar mais sobre as coisas à sua volta. É que tudo no começo, todo início, ele gera um pouco mais de desconforto, mas na hora que você começa a ter resultados mais consistentes, que você começa a perceber que uma mudança de postura sua, que uma mudança de pensar sua, ela tá começando a reverberar, impactando no todo onde você vive, é muito mais interessante. Eu tinha, na época que eu trabalhava no mundo corporativo, como funcionária, tinha um dono de uma empresa que toda vez que ele me via, ele ficava reclamando do sócio dele. Meu, mas era fato, assim, porque eu tinha uma escada que eu precisava subir e automaticamente passava pela sala dele. E toda vez que eu passava pela sala dele, ele vinha, vem cá, tá, o cara lá, não sei o que, não sei o que. E eu escutava, né, porque eu falava, caramba, isso tá o cara, né, ele tá falando aí, tudo bem. E só ouvia. E lógico, você vai percebendo na pessoa que ela fica um pouco desconfortável, só ela falando, né? Ela quer alguém para ajudar a falar do cara também. E eu não falava, até porque eu gostava dos dois, cada um tinha a sua particularidade. E o que acontece? Um dia, falei, não, peraí, por que eu tô deixando isso acontecer? Isso tá me roubando energia, isso tá me roubando tempo. E aí cai no que eu tô falando aqui lá no início do nosso vídeo. O que nós estamos deixando as pessoas fazerem? A que ponto as relações são qualitativas ou quantitativas? De repente eu também estou me juntando com alguém que está me roubando minha energia e eu estou achando que eu estou ganhando. E estou achando que estou ganhando pelo prazer do momento. Mas será que se eu tiver tudo isso aqui mapeado, eu vou continuar deixando essa pessoa fazer o que ela quer, falar o que ela quer e eu vou ficar aqui ouvindo tudo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu olhei para ele e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você ainda é sócio dele? O que te impede de resolver ou a relação ou se separarem? Você não percebe o quanto você perde dinheiro, energia e tempo falando de uma pessoa que, cara, não vai mudar só porque você está aqui falando? É claro que nesse milésimo segundo de momento eu pensei, eu acho que eu vou ser demitida? Provável. Mas eu não podia deixar de falar aquilo. Porque se realmente ele tinha uma empresa que ele precisava fazer com que ela performasse fosse melhor, que é top-down, né? Eu sempre entendo que empresa é isso, é top-down, ou seja, de cima para baixo. Os donos, os CEOs, os diretores prósperos, a cadeia é próspera. Isso é fato. Quando você tem uma parte superior doente, isso vai descendo, efeito cascata. Então nós precisamos entender que as nossas relações, elas não são apenas com o meu vizinho da mesa, o meu liderado, o meu líder, são todos, inclusive aqueles que estão distantes de nós. Ainda que eu faça aqui home office, esteja na minha casa, eu não estou nem aí porque está acontecendo lá na empresa, não, você está correlacionado. Energeticamente, financeiramente, se a empresa cair lá do outro lado, você também cai. Então, assim, não adianta a gente achar que não, é lá, eu aqui. Estamos nos relacionando o tempo todo. E aí, como essas pessoas, elas impactam positivamente ou negativamente em nossas vidas. Então, é mais ou menos assim. Quanto mais eu tenho clareza dos meus desafios, dos meus pontos de força, quando eu começo a entender as minhas insatisfações e começo a prestar atenção se elas têm corpo ou não, se elas merecem o meu tempo ou não, e mais do que isso, quando eu entendo quais são os riscos que eu estou me colocando perante a esse meu comportamento atual, ou até mesmo de deixar as pessoas terem tanta força em cima de mim assim, aí eu te garanto que a um outro nível você entra num outro patamar,
Porque uma coisa é você não fazer nenhum tipo de mapeamento, uma coisa é você não buscar entender o que está acontecendo. E pasme, às vezes você pensa que você está vivendo uma coisa e na verdade são outras coisas por trás daquilo que você está vendo. Parece coisa de maluco, mas é verdade. Nós estamos muito distraídos com coisas que não nos vão fazer crescer. E com isso, as pessoas, elas vão roubando a nossa energia, o nosso tempo, fazendo com que a gente não faça o que tem que fazer. Ou seja, o primeiro foco nosso, ele tem que ser nós mesmos. O restante todo vem depois. Porque se você adoecer, se você estiver desempregado, se você não estiver performando, se você não estiver evoluindo lá dentro, quem vai estar sofrendo é você. Quem vai estar preso como se fosse com uma âncora é você. E ninguém vai te tirar dessa. Ninguém vai te tirar dessa. Só você mesmo. Então, por que não agora mapear sua vida, entender realmente quais são os pormenores aí que você esteja vivendo nessas relações e começar a partir de agora, passos por dia e de cada vez, porque ninguém muda da noite por dia, até porque tudo merece e exige um pouco ali de adaptação, até uma forma de pensar, existe uma adaptação, mas quanto mais eu tiver vontade de ser melhor, quanto mais eu tiver vontade de fazer as coisas acontecerem, eu vou estar na frente. Isso vai me dar gás para fazer com que as coisas avancem, evoluam. As pessoas vão até começar a te ver diferente. Nossa, o que aconteceu com a Mari? Tá diferente, né? Mudou o comportamento. É incrível como as coisas ao nosso redor começam a mudar. Então, quando você mudar a forma de pensar ou um comportamento, tanto um quanto o outro, porque às vezes a gente não muda uma forma de pensar. Às vezes por um orgulho, uma vaidade, ou até mesmo uma insegurança, talvez por medo, a gente não quer mudar. Mas se você se colocar numa posição diferente e você começar a ter resultados diferentes, você vai começar a pegar um certo gosto pela coisa. Você fala assim, até que tá interessante. Tô começando a ver coisas. E ainda que ninguém possa te falar diretamente que você está diferente. Os olhares vão entregar. Não tem como. Nada fica igual quando a gente dá passos diferentes do que o que nós estamos dando agora. Se fez sentido para você, se tiver alguma dúvida disso aqui, manda uma mensagem para mim, eu te respondo aqui. E não esqueça de me dizer se realmente faz sentido escrever, se isso te ajuda e se isso está te engajando, até para ajudar as outras pessoas que vão vir a partir de agora aqui nesse vídeo, tá certo? Forte abraço, tamo junto, visionário! E até!